Olá pessoal, prazer, eu sou Guilherme Carrasco, sou ator, diretor, produtor cultural e hoje quero compartilhar um pouquinho da minha experiência nessa videoaula, conversar um pouquinho sobre o mercado de trabalho do artista do palco. Nós, atores, atrizes, que mercado que é esse, para onde que a gente pode se aprofundar, se lançar e etc. Eu passei por diversas escolas, Eu comecei na Fundação das Artes de São Caetano do Sul, Escola Livre de Teatro, depois eu fiz graduação na Faculdade de Belas Artes em Artes Cênicas e licenciatura, depois eu passei pela SP Escola de Teatro e, por fim, me formei na Escola de Arte Dramática. No total, 5 escolas de teatro eu passei. E todas elas me ensinaram muito, mas muito sobre teatro, sobre a formação do ator, a formação da atriz e sobre a história do teatro, sobre a história da arte. Me desenvolveu muito quanto técnica vocal, corporal, interpretação, etc. Porém, nenhuma delas me ensinou a entender o mercado de trabalho, como eu pegar esse corpo expressivo de depois de tantos anos de estudos e ok, agora eu vou para onde? Me contratem, vou sair gritando por aí, vou fazer o meu book, eu vou organizar meu portfólio, eu vou levar meu currículo para quem? Meu Deus do céu, para quem? Exato. E essa foi a questão a partir de 2015. É claro que bicos eu sempre fui fazendo e testes, e um trabalho aqui, um outro trabalho ali, pega uma ponta aqui e faz uma peça lá, Mas tudo isso em caráter de, claro, de formação. Nenhum desses trabalhos me trazia uma possibilidade de prosperidade financeira, nenhum. Sempre aquele trabalho de vou pegar esse trabalho para pagar a passagem, para pagar a alimentação e assim vai indo, Enfim. Então, a partir de 2015, assim, quando eu definitivamente falei, não vou mais estudar teatro. É claro que a gente vai estudando a vida inteira e toda vez que a gente pega um texto novo, um livro, e faz um workshop aqui, outro ali, a gente acaba estudando, óbvio, mas digamos assim, quanto formação, percebi que eu tinha que me focar em outro lugar, me colocar agora dentro do mercado e mergulhar. Pois bem, fazendo esse panorama geral, para a gente se entender, para vocês me entenderem, eu quero compartilhar agora com vocês também uma outra questão, que é, quando eu me formei na Escola de Arte Dramática, junto com outros companheiros e companheiras, a gente montou um espetáculo que chama Canto para Rinocerontes e Homens. Na época foi um espetáculo que teve bastante repercussão, mas ainda assim nós éramos estudantes e formandos de uma escola de teatro. Nós começamos a nos organizar, a nos preparar para o que viria depois da escola. A gente mergulhou muito na escola, foram 5 anos no total de estudos, e a gente percebeu que agora a gente precisava dar um próximo passo, então decidimos fundar a nossa companhia, que chama Teatro do Osso. Falar um pouquinho dessa companhia. O Teatro do Osso, ela se formou basicamente, praticamente do acaso. Nós não éramos os melhores atores e atrizes da Escola de Arte Dramática, nós não éramos os escolhidos, nós não tínhamos uma super afinidade, porém, nós tínhamos, primeiro, um espetáculo extraordinário em mãos, segundo, uma vontade incrível e terceiro, um puta entrosamento que foi construído somente durante o processo do Canto para Rinocerontes e Homens. A gente decidiu fundar o Teatro do Osso. É claro, a gente estava fundando do zero, foi tudo muito intuitivo, tudo vamos fazer, como é que faz, etc. Então teve muita dificuldade no começo, a gente não sabia para onde ir, não sabia como gerir, não sabia o que fazer, etc. Mas a gente foi se organizando e cada vez mais potencializando as possibilidades de atuação dentro do mercado. Pois bem, em 2016 a gente começou a organizar
a companhia. Eu tinha um tato natural com as questões administrativas, porque além de tudo eu sou técnico em gestão de negócios, administração, e acabei pegando algumas funções administrativas, como a tesouraria, por exemplo, etc. E cada um foi apontando um pouco mais sobre as suas habilidades. Tinha o Renan, que era formado em jornalismo, então ele tinha um lance com assessoria de imprensa. A gente foi se localizando e ao longo do ano de 2016 também escrevendo projetos e etc, etc. Então, a gente partiu de um ponto que era: ok, me formei, o que vou fazer? Depois foi para: vamos montar uma companhia de teatro. Depois, vamos organizar e gestar essa companhia de teatro. Então, nós estamos aqui. Se fez muito necessário organizar e perceber quais eram as possibilidades de atuação no mercado. Então, a gente entendeu que havia algumas instituições culturais que fomentavam a cultura, o teatro como um todo. Não só isso, a gente percebeu que havia editais que eram importantes na cidade de São Paulo. Começamos a se envolver com outros grupos e companhias, entender e mergulhar, e percebemos o seguinte, que era de suma e extrema importância se aproximar, principalmente, vamos lá, começar do SESC e os produtores, os programadores dessas instituições. Então nós temos o SESI, com um trabalho incrível na área social, cultural, e percebemos que era importante fazer o trabalho de base, que é bater na porta, mandar e-mail, pegar o contato, ligar, mandar o nosso projeto organizado do canto para rinocerontes e ficar em cima para que essas pessoas pudessem entender que existia uma nova companhia, um novo grupo. E sempre em 2016, assim que a gente fundou, a gente ficou em cartaz. É muito importante ficar em cartaz, porque gera visibilidade. Tinha dias que tinha 30 pessoas na plateia, 20 pessoas na plateia, e claro, tinha dias que, principalmente no final da temporada, que dava casa cheia e ficava a gente para fora. Ok. O passado de 2016 foi um ano de muito investimento. E a gente começou cada vez mais nos autodivulgar. Sim, bater na porta do SESC. E a gente começou cada vez mais a ganhar credibilidade. A gente ainda era visto como recém-formados, o espetáculo que era de formação, que era de escola de teatro. Então, sofremos alguns desafios, porque a gente não estava no patamar de pessoas formadas, etc. Mas a gente já conseguia dar esse primeiro passo, que é: estamos aqui, olha aqui quem nós somos, estamos atuantes, etc. E fomos para o próximo passo, que era escrever editais. Um leque digital fantástico na cidade de São Paulo, né? No estado de São Paulo e no Brasil, mas como aqui é o Sudeste, a gente ainda tem esse privilégio de estar uma das megas metrópoles do mundo, né? Então tem um fomento muito maior à arte, né? E a gente começou a escrever nesses editais. Então a gente tem o quê? Aqui como possibilidades na cidade de São Paulo. PROAC, que vocês conhecem, né? Inclusive esta aula é pelo PROAC. Fomento ao teatro da cidade de São Paulo, o edital da Caixa Econômica Federal, o edital do Banco do Brasil, o edital Zé Renato, tem o Primeiras Obras, tem mais um monte de outros editais que pode encaixar em determinadas categorias. Então, foi de suma importância a gente começar a aprender a escrever esses editais. A gente não sabia, então a gente começou a se lançar, a escrever muito. Escrevemos em 2016 todos os editais que existiam, que estavam abertos, e fomos cada vez mais elaborando e se desenvolvendo na escrita, né? Desses editais de 2016. A gente conseguiu ser contemplado pela Caixa Econômica Federal e no final do ano também pelo Zé Renato. Até mesmo porque em 2016, como eu disse, a gente ficou em cartaz o ano inteiro e as pessoas foram cada vez mais conhecendo o Teatro do Osso, conhecendo as suas potencialidades. E quando chegou na mão dos avaliadores, dos editais, eles já conheciam o Teatro do Osso.
já conheciam o espetáculo. Isso deu credibilidade. A gente investiu lá atrás, nas temporadas, que a gente não ganhava absolutamente nada, era tudo na força, na garra, e depois no final conseguimos ganhar essa credibilidade necessária e sermos contemplados por 2 grandes editais. Companhia gigantesca. Esses editais nos deram o suporte para a gente continuar pagando as nossas contas, como passagem, alimentação, moradia, etc. Mas tudo ainda é muito escasso, né? Tudo era muito reduzido, porque a gente também trabalha com uma equipe enorme e essa é uma das questões da contemporaneidade. Vamos lá! Então nós temos essa possibilidade, essas camadas dos editais, que é mega importante, os estudos, mergulhar, entender a lógica do edital, entender o eixo do edital e escrever a partir daí. Nós temos o SESC, nós temos o Itaú Cultural, mesma lógica do SESC, é importante conhecermos os programadores, né? Conhecermos as pessoas que estão trabalhando lá, enviar o projeto, mostrar a nossa cara. Então, num panorama geral, eu acho que é isso, né? Vamos para a próxima etapa, que é sempre, todas as vezes que tiver uma possibilidade, uma oportunidade, a gente começar a mostrar a nossa cara. Então, às vezes, é importante, sim, ir em estreias importantes, principalmente no SESC, e ir e mostrar, porque você vai conhecendo pessoas e vai aumentando as possibilidades de conversa, diálogo com pessoas que hoje talvez não são avaliadores, mas o ano que vem pode ser, ou pessoas que trabalham no SESC, trabalham no Itaú, ou pessoas que vão avaliar projetos, que vão ser avaliadores de projetos. E o mais interessante de todos é que essas pessoas são pessoas muito legais, muito bacanas, sempre a galera da arte do nosso time. Então, vira um momento de socialização, de conversa, de papo, mas também um momento de trabalho, que é você se projetar, mostrar sua cara para que no futuro próximo, até no futuro distante, as pessoas lembrem de você. Ah, a pessoa, o Guilherme está lá, não sei o que, Guilherme está do osso, o Guilherme está fazendo tal trabalho, e etc. Então é importante a gente fazer sempre, mostrar nossas caras sempre. Então, com esse panorama um pouco mais desenhado, eu falei sobre instituições culturais como SESC, SESI, Itaú Cultural e etc. Falei sobre os editais, falei sobre o se autodivulgar, né, o conhecer pessoas, conhecer gente, trocar, conversar, bater papo, mostrar o seu rosto. E vamos para a próxima etapa, que é a importância dos festivais, os festivais de teatro. No Brasil existem muitos festivais, no estado de São Paulo também, mas no Brasil como um todo. A gente começou a se inscrever nos editais também para festivais. O nosso primeiro festival foi o Feverestival em 2018. Eu não tinha a dimensão da importância de um festival até então. Quando eu cheguei para esse festival, a gente primeiro se inscreveu em 2017, não foi contemplado. Se inscrevemos em 2018, fomos contemplados e assim fomos no Festival Internacional de Teatro de Campinas, o Feverestival. Ao chegar lá, eu percebi a potência de todos os encontros. Lá é um lugar onde as pessoas se comunicam, se conhecem, se conversam, e vai criando laços e ligações, né? Então e o seu espetáculo estando lá, a sua obra estando lá, é um lugar de visibilidade, né? As pessoas elas se encontram nesse ambiente para trocar artisticamente, para ser uma encruzilhada de informações artísticas, de conhecimento artístico, de produção artística, de troca de diálogo, mas também é um lugar muito importante para utilizar quanto circuito de possibilidades comerciais futuras, né? Então, quando eu percebi esse movimento de possibilidades também de, digamos assim, nos próprios festivais, existem muitos curadores do Brasil inteiro e até quando é festival internacional, até de outros lugares do mundo, que estão lá para assistir o espetáculo e talvez programar num outro espetáculo, ou fora do estado, ou no Brasil, ou em outro país, né? Então, existem muitas pessoas de olho lá, porque às vezes o seu espetáculo pode ser de interesse, fazer parte
de uma curadoria de um outro festival. Né? Chegando nesse outro festival, se isso caso for, lá vão ter outras pessoas, vai ter outros programadores, vai ter programadores do SESC, vai ter pareceristas de editais. Então esse circuito é muito importante estar sempre conectado com o artista. No caso, eu estou falando do Teatro do Osso, mas também eu, como Guilherme, também faço parte do Teatro do Osso, também posso fazer outros trabalhos, porque sou conhecido pelo Teatro do Osso. Então é começar a pensar estratégias de como se autodivulgar, né, de como fazer parte desse circuito, desse mercado de trabalho. Eu falo mercado de trabalho, mas é um circuito, né? É um circuito onde as pessoas se apresentam, tem o seu cachê, etc. Então é muito importante estar ligado nos festivais de teatro. E claro, a produção da sua companhia sempre estar em reorganização, e sempre estar em conversa, sempre tentar achar a melhor forma da sua companhia de teatro se gerir, né, como uma pessoa jurídica, né, para conseguir também se inscrever em editais, para conseguir também emitir as notas fiscais que nos impõem, etc. Né? Sempre buscar cada vez mais se organizar para se autogerir, porque se for esperar, aguardar convites de trabalho de forma externa na sua pessoa física, isso é para muito poucas pessoas, né? A gente hoje tem tantas, e isso é ótimo, tantas escolas de teatro no Brasil, mas principalmente em São Paulo, né? Eu mesmo passei por 5 escolas de teatro, né? Então todos os anos formando novos atores, novas atrizes, né? Então é muito importante a gente saber se organizar para conseguir ampliar possibilidades de ação no mercado, né? Porque o que a gente também precisa é pagar as contas, o que a gente precisa é guardar para a nossa futura aposentadoria, o que a gente precisa é prosperar, né? Comprar nossa casa própria, né? E ter uma vida digna, uma vida importante, né? Com qualidade e alegria, e ainda trazer mais possibilidades de ação no mundo. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço vocês estarem aí assistindo. Eu espero que nesses poucos minutos que a gente conversou, eu conversei, né? Porque é uma videoaula gravada, possa ter compartilhado um pouco da minha experiência com vocês e isso possa ser vetor motivador para que vocês criem ânimos, estímulos para correr atrás e vencer essa demanda tão desafiadora que é ser artista no Brasil. Bom, muito obrigado pela atenção e um grande abraço e um beijo.